Foi a tua primeira banda ou não, assim, tu já meio que passou por algumas outras? Então, daí depois dela, aí acabou o acesso local. Tá, os guris terminaram, sim. E tal, né? E aí o Fungo montou a Fábula com o Josias. Fábula. Que daí foi onde eu entrei de guitarrista, que era eu na guitarra. Tá falando assim, tá passando um filme na cabeça do cara. A formação original, assim, a primeira da Fábula, né? Era eu na guitarra, o Josias na guitarra e vocal, o Fungo no baixo e o sobrinho do Josias na batera, o Rodrigo. Que depois ele tocou num monte de batera tradicionalista, ele tocou no Buchincho, Machixe, um monte de banda, assim. E aí ali sim que daí começou a tomar mais estrutura de banda, vamos dizer assim, profissionalmente. Que daí a gente tocava de noite, rolava vários shows e tal. Ali eu amadureci como instrumentista, como guitarrista, né? Que daí o Fungo tava na época tirando a carteira de músico dele, então ele me dava vários toques. O Josias também já manjava mais que eu, me dava vários toques. Então ali, vou dizer assim que foi a minha primeira banda. Acesso Local foi um experimento. Foi no laboratório. E aí a Fábula foi a minha primeira banda mesmo, sim. Mas tu aprendeu a tocar meio que na cara e na coragem. Ou tu chegou a fazer aula? Não, cara, então, daí no Acesso Local, na cara e na coragem, sabia fazer os gavetão, fazia as notas e sabia os nomes, tá? Que aqui é sol, aqui é ré e tal. E daí quando eu comecei a tocar na Fábula, teve coisas que a banda musicalmente, não a banda, o pessoal, né? Musicalmente pedia coisas e eu tava limitado porque eu não tinha o conhecimento, não tinha teoria. Claro. Daí foi onde o Josias e o Fungo falaram, cara, faz aula de guitarra e tal. Eles me indicaram o Kleber, aqui da Restinga. Acho que todo guitarrista fez aula com ele, né? Ou com o Bruno lá, o irmão do João. Sim. E na verdade o Kleber foi professor do Bruno, né? Ele que ensinou o Bruno. Sim. E daí eu fiz aula com o Kleber 2 meses. E ali eu peguei um pouco mais de teoria, né? Sim. Eu lembro de uma passagem que nós tava com a Next Gen na época. E eu, cara, o Gui, o batera, não sei se tu lembra o Gui Sonic. Me lembro, né? Eu gostava de Coldplay. Isso, esse aí mesmo. E ele queria porque queria trocar Coldplay. Queria porque queria. Eu, mano, eu não sei tocar Coldplay na guitarra, mano. É difícil pra... E quem tirou a música e me passou a música foi tu. Eu não sei se tu lembra dessa... Lembro vagamente, porque o cara viveu um monte de coisa, vai lembrar de tudo, né? Quem me passou essa música, quem tirou ela... Eu não me lembro qual era a música, acho que era Yellow, né? Putz... Ou era aquela... Essa, exatamente. Essa aí. Era essa? Essa aí. Tu tirou ela, né? Que aí tu pegou a partitura dela, tirou, e aí tu me passou ali, faz assim, 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 assim. Sim. Ô, meu... Viu? Eu me lembro, ó. Viu só? Vai, ô, meu, faz tempo. 10 anos. Cara, porque isso aí foi antes da gente fazer o Bar em Fúria 3, que tocou todas as bandas da Tinha praticamente. Isso. Foi antes. Foi antes, então faz tempo? Faz muito tempo. Faz muito tempo, gurizada, muito tempo. Ô, mano, e aí tu monta essa banda com os guri? Daí... Enfim, saí da Fábula, daí... Depois que eu saí da Fábula, eu fiquei um tempão tocando um monte de banda cover. Daí foi onde o Fernando montou a CNPJ. Sim, tá aí. Já tá comentando aí. Mas não o Nando Uruca. Não, o Uruca. Fernando, batera da Nolicore. Tá. Então... Que gosta de CPM 22, loirinho. Tá, sei sim. Daí ele montou a CNPJ. Daí a primeira formação da CNPJ era eu e o Catraca nas guitarras. Eu não me lembro quem era o baixista, o Cebola no vocal e o Fernando na batera. Sem rola. Daí o Cebola saiu e daí eu me atirei a cantar. Daí ficou eu, o Catraca na guitarra, o baixista eu não lembro quem era, e o Fernando na batera. Daí o Catraca saiu. E o baixista saiu, daí entrou o Antinha. Daí a gente ficou um tempão Power Trio. Daí ficou eu na guitarra e vocal, o Antinha e o Fernando. Aí depois entrou o Gui. Aí ficou eu... Gui CPM. Isso, Gui CPM. CRPM aos 22. CRPM aos 22. Aí ficou o Gui na guitarra, eu cantando na guitarra, o Antinha no baixo e o Fernando. Aí, tipo assim... Por divergência musical, porque eu gostava de tocar com os guri, gostava de estar com eles, mas não era o meu estilo. Sim. Né? Eu era simpatizante ali do hardcore e do punk rock, né? O que tu tocava mais nessa época que tu curtia? Cara, eu sempre fui do new metal grunge, né? Sempre curti as bases, os pesos do new metal e aquela coisa mais arrastada do grunge, assim e tal. Sim. E daí foi quando eu saí da CNPJ e o Paulo entrou. Sim. Daí o Antinha foi pra guitarra. E ficou o Antinha e o Gui, o Paulo no vocal, no baixo e o Fernando. E aí eu montei a Infinity. O homem do membro de ouro. Estavam os dois, né? Ele e o Paulo, membro do homem de prata. E aí, cara... E aí... Daí foi onde eu saí, né? O Paulo entrou e tal, eu saí e montei a Infinity.